Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão, pastor Aristóteles, falando aqui do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, em Niterói, Rio de Janeiro. E nós, hoje, dia 9/6/2024, que inclusive é o dia do pastor, né? Dia 9 de junho, nós estaremos falando ainda sobre, utilizando a nossa revista de escola dominical, que é da CPAD, que tem como tema da revista a carreira que nos está proposta. É o tema da revista. E o tema do dia de hoje, dia 9 de junho, da lição número 10. Essa lição, se você não tem a revista e quiser nos dar a honra da sua visita, aqui, Centro Evangelístico de Icaraí, em Niterói, perto do túnel, aqui para São Francisco, será bem-vindo, será bem-vinda. E se você não tiver revista, você receberá uma revista gratuitamente, ok? E esse daqui é o tema do dia de hoje, 9 de junho, que fala sobre o tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Agora, vamos desenvolver uma consciência de santidade. O que é santidade? Vamos ver sobre isso agora. O texto áureo da lição, ela está no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Hebreus não se sabe quem foi o autor, mas alguns dizem que pode ter sido Apolo, que tinha característica de evangelista. Não é a forma como Paulo escreve, então não foi Paulo. Mas é uma coisa fantástica, sabe? Que diz assim o texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que ele bota duas coisas aqui: paz e santificação. Não pode existir uma condição de santificação em um ambiente de confusão. Quebra o contato. Porque quando nós não estamos em paz, significa que alguma coisa está faltando. Jesus falou: eis que eu vos dou a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz totalmente diferente. Aquele que andava rápido começa a andar devagarzinho, sem pressa. Aquele que vivia tribulado agora está tranquilo. É algo da mão de Deus dentro do coração do homem. E a verdade prática diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Necessidade de ter uma vida santa. O ambiente dos céus, a Nova Jerusalém, é um ambiente completamente santo. A iniquidade não entra ali. Então, nós que temos a tendência, nós seres humanos, que temos a tendência para o mal, Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que, eu sempre falo isso aqui, a tendência, Deus fala aí que a tendência do coração do homem é para o mal, desde que ele é pequenininho. É a tendência. A nossa tendência é essa. Mas quando você
entrega o coração a Jesus, algo diferente acontece com você. Mesmo assim, as nossas raízes, elas tentam brotar novamente. E nós temos que lutar contra elas. É um processo. A santificação, veremos que ele é um processo. A leitura bíblica em classe, vamos encontrar na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 13 a 21. Eu vou ler na versão Almeida, corrigida e fiel. Tem várias versões. O que a revista está utilizando é exatamente isso. Versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós andávamos segundo nossas vontades da carne. Ignorantemente andávamos. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não é um pedido, é um imperativo. É uma exigência de Deus que nós busquemos a santificação dia após dia, porque isso agrada ao Senhor. Verso 17: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, então andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, no caso, nessa terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. E por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Essa parte você pode encontrar, então, na tua Bíblia, que certamente você está aberto, mas aqui na nossa revista também nós temos essa parte da lição bíblica em classe. Daqui para frente, algumas citações bíblicas, apenas fica a citação e você tem que ir lá e ler na Bíblia, ok? Então, essa revista, nessa lição, dia 9 de junho, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Abrangência, o que ele abrange? E objetivo 3, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Ok? Atributos inerentes à sua natureza. Então, são esses 3 objetivos que nós
iremos abordar nesta lição. A introdução da lição nos diz: a santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a jornada para os céus. Então, nós vemos que nessa jornada nós vamos andar com alguém que diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu sou santo, então você tem que ser santo também. Busca, corre atrás. Pecadores, todos continuamos com a tendência pecaminosa. Mas a diferença é que nós não gostamos. Antes, ele vai mostrar aqui que antes nós fazíamos naturalmente o que era do mundo. Sabe? Pecávamos, não sentíamos que estávamos pecando. Hoje, quando nós erramos, a nossa vida, a nossa alma, sabe, se constrange, não está certo. E nós buscamos entrar na comunhão com Deus. Então, glória a Deus por isso. Amém? 1 Pedro 1, 15 a 16, ele diz exatamente isso. Mas como é santo aquele que vos chamou, isso agora, acabamos de ler isso aqui agora, na lição bíblica. Que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, é um imperativo. Ele não está falando assim, por favor, vai lá, busca santo. Não, sede santo. É um imperativo. É isso que Deus quer de nós. E o nosso coração, quanto mais você, como nós, buscamos a presença do Senhor, mais nós ficamos parecidos com Davi. O que ele fala ali? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de entrar na casa do Senhor, de ter comunhão, alguém que não tinha nem ainda jogado sobre ele o Espírito Santo como é jogado hoje sobre nossas vidas, sobre toda a carne, que é assim queira. Vamos agora para o primeiro objetivo, que é a perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos seguindo aqui um roteiro da revista, tá? E esse roteiro você vai seguindo. Certamente você já tem a tua Bíblia. E o item 1 desse primeiro objetivo, que é a perspectiva bíblica da santificação, é santificação no Antigo Testamento. Depois vamos ver santificação no Novo Testamento. Tá? Santificação no Antigo Testamento. O substantivo hebraico Goshem, Kodesh, é derivado do verbo hebraico Kadash. Tem o substantivo Kodesh, verbo Kadash. Ele fala em ser, esse termo Kadash ou Kodesh, tem o sentido de ser santo, ser separado, ser santificado. Então, nós geralmente costumamos usar
a palavra, uma pessoa que é santa, aí alguém já começa a pensar, não, pensa santo é aquela pessoa que tem aquela auréola aqui em cima, a pessoa olha, está ali aquela auréola, parece que é assim, se tiver uma fotografia vai sair aquele arco luminoso. Não. Santo é uma palavra que significa separado. Ser santo é separado. Separado do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, quanto mais eu me separo do mundo, como eu posso fazer isso, me separar do mundo? É não gostar, não compartilhar com as desgraças desse mundo. Tem gente que está lá, acabou de morrer a pessoa ali, fratura exposta. Em vez de eu pegar e usar o celular para chamar uma ambulância, eu vou filmar ao vivo, mostrar a fratura. Nós não temos condições nem de imaginar fazendo uma coisa dessa. Por quê? Nós não temos satisfação nisso. Então, ser separado do mundo é não ter satisfação com os pecados que o mundo oferece. Isso é ser santo, é ser separado. É o significado da palavra santo. Por exemplo, Êxodo, isso está aqui, que eu estou falando aqui, não estou procurando. De vez em quando eu coloco um versículo a mais, tá? Mas geralmente eu coloco os versículos que estão aqui na revista. Êxodo, capítulo 15, você pode dar aquela paradinha no vídeo, ir lá, pega a Bíblia, abre, tem essa oportunidade, porque você está assistindo uma gravação, né? Êxodo, capítulo 15, verso 11, diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Olha, santidade. Ele é glorificado no meio dos querubins, admirável em louvores e realizando maravilhas. Quem é semelhante a ti? Então, nós temos essa palavra Kodesh sendo mostrada como santidade. Testamento, no Novo e Antigo Testamento, essa palavra Kodesh aparece, veja só, 469 vezes. Isso no Antigo Testamento. Somente com o sentido de santidade. Kodesh, santidade. Ok? Também ela pode ter uma diretiva para santidade, santuário. O próprio santuário em si, que é santo. Êxodo, capítulo 36, verso 4, que diz: E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, Kodesh, santuário, cada um da obra que fazia. Os sábios vieram para fazer esta obra do santuário. Então, o adjetivo Kodesh, vou pegar aqui na revista, o adjetivo Kodesh ele... sim, está aqui. Ele fala sobre, significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus ou aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Tudo isso aqui tem a ver com ser santo, santidade. Temos os estágios. Quando nós começamos a estudar agora
3 estágios de santificação. Deixa eu pegar aqui. Santificação no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Novo Testamento, o verbo grego, tem um verbo grego também. Porque o Antigo Testamento você vai ler, vai verificar que ele é feito, alguma parte foi em aramaico, como por exemplo, Jó. O livro de Jó é aramaico, mas a maior parte é hebraico. Quando chegamos no Novo Testamento, é grego, porque estavam em Roma. Toda a Bíblia foi traduzida na Septuaginta. Só eram 72 sábios que fizeram essa tradução. E eles fizeram separados um do outro, para depois comparar. E deu em cima. Então, o verbo grego, hagiadizo, que quer dizer santificar, então é verbo, traz a ideia de tornar santo, verbo, purificar, ou consagrar, venerar, ser santo, separado, ser separado, por obra graciosa, única e exclusiva do Espírito Santo. Não é a pessoa simplesmente tentando buscar e conseguindo, não. Se o Espírito Santo não estiver ali naquele negócio, nós não temos condições. A luta é grande demais. Então, vemos em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, que diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Isso Paulo falando aos coríntios. Haveis sido lavados. É uma reclamação que ele está fazendo aqui ao erro daquele povo da cidade de Corinto. Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essas palavras, ela teria um efeito bombástico sobre o ouvinte daquela época. Porque aquela palavra que diz que não mencionarás o seu santo nome em vão, até hoje, eles tomam isso à risca. Sequer escrevem a palavra Deus, os que são aqui do Brasil, em português, D-E-U-S. Eles não escrevem assim. Bota D, apóstrofo, U-S. Ele não escreve a palavra Deus, por temor ao Senhor. Então, quando ele fala aqui, sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, isso causa algo revolucionário, sabe, dentro do coração deles. O tópico 3 diz assim: a santidade, isso do primeiro objetivo, tá? A santidade exigida pela palavra de Deus. Então, João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santificai-vos na verdade. Isso é Jesus falando o que ele quer dos servos dele. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós falamos em santificados na verdade, eu preciso... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao invés de eu encher meu coração de manhã, no almoço, na janta, com as notícias desse mundo, olha, matou, estuprou e atropelou, e você está ali só se alimentando daquilo, você está atrapalhando a operação, a sequência de santidade.
Quando você começa a colocar uma sequência de leitura da palavra, buscando a palavra, lendo, orando, você agora está alimentando o teu ser interior, o teu espírito, com a própria palavra de Deus. Então ele diz, santificai-vos na verdade. Quem é a verdade? A palavra é a verdade. Ele é a palavra. Se alimentar da palavra é se alimentar de Jesus. Ao ponto de eu poder falar, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele diz. Hebreus 12, 14, nós vamos ver, mais uma vez, talvez seja Paulo, né, que tenha falado, nós já lemos essa palavra aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, temos o texto áureo aqui. A palavra de Deus, então, aponta para um estilo de vida sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Sem a busca da santificação, não seremos totalmente, ou será muito difícil. Eu acho que a pessoa que atingiu o clímax, o Senhor leva. Mas nós vamos, é de fé em fé, sabe? Degrau a degrau, tribulações que nos levam a buscar a presença de Deus, e cada vez que eu faço isso, que você faz isso, há um processo de santidade, de separação. Os teus olhos espirituais vão se abrindo enquanto a palavra de Deus vai sendo assimilada. É um estilo de vida. Esse processo precisa ser em nós um estilo de vida, um modo de se vestir, um modo de se trajar, um estilo de vida, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, como diz a palavra, invocá-lo enquanto está perto, porque haverão dias em que o Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar. A palavra diz, o Senhor mesmo fala, quando o Filho do Homem voltar, encontrará paz na terra? Isso já quer dizer que não vai encontrar paz na terra. Poderíamos falar aqui sobre Isaías, sobre esse termo, mas não é aqui o momento agora. Então, a palavra de Deus então aponta para um estilo de vida, ok? Então, a santidade é exigida pela própria palavra de Deus. Repito, não é um favor que Deus está te pedindo. Por favor, me busca. Sede santo, porque eu sou santo. É isso que ele está falando. Então, objetivo número 2 da nossa lição. O objetivo número 2, como já falamos no princípio, é a santificação e seus estágios. Vamos ver aqui 3 estágios da santificação. Primeiro, a realidade da santificação. Romanos, capítulo 6, verso 19 a 22, ele fala maravilhosamente. Falo como homem, isso é Paulo falando. Romanos 6, capítulo 19 a 22. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Ele está chamando a atenção o tempo todo aqui do pessoal da cidade de Corinto, uma cidade rica, uma cidade que
tinha como a deusa da sensualidade. O templo dessa deusa era no alto, onde todo mundo podia ver. Eram cerca de 1000 sacerdotisas, e de repente, para servir aos homens, e de repente esse povo começa a se converter. Eles têm muita dificuldade. Ricos, muito dinheiro, mas eles têm muita dificuldade para não sucumbir diante das coisas que eles faziam antes, e Paulo estava aqui puxando a orelha deles. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, eu falo assim, a imundícia, o que vocês faziam era imundo, e a maldade, pela maldade, fazer o mal pelo mal, só porque eu quero fazer. Não é assim hoje em dia? A pessoa fala assim, não, eu estava no lugar errado, na hora errada, o culpado foi ele, não foi eu não. Fazer o mal pelo mal. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, e não para o mal. Verso 20. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Fazia o que queria, sabendo que o pecado traz consequência. Isso para o servo de Deus e para aquele que está no mundo, ele traz consequência. É a terceira lei da física, ação e reação. Isso acontece no mundo espiritual também. Versículo 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Qual é o fruto? O que era a coisa de boa que vocês tinham naquele tempo? Porque o fim delas é a morte. Porque o pecado gera a morte. Mas a pessoa, já estando morta em si mesma, porque quando você se converte, quando nós nos convertemos, vida entra em nós. É como se eu me sentia assim, como se eu estivesse dormindo e de repente eu acordei. Eu não via o que estava em volta de mim. A palavra diz sobre ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Através do sangue do Cordeiro, eu entro no reino de Deus, mas também em um outro patamar, eu começo a enxergar o reino de Deus. É outro degrau. Eu entro no reino de Deus aceitando Jesus como Salvador, que morreu por mim. Eu aceito o sacrifício dele. Enxergar o reino de Deus é outro patamar. Eu começar a enxergar no que está acontecendo, o mundo espiritual ao meu redor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo, tremendo, porque ele fala aqui, os vossos corpos, vocês usavam os vossos membros para fazer o mal, agora use os vossos membros para fazer o bem, para buscar o Senhor, para buscar a santificação, para buscar estar o aconchego do Senhor, estar no colo do Senhor, abraçado. Amós 3,3 que diz, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu só vou caminhar com o Senhor se eu estiver ouvindo a voz dele, aprendendo dia a dia a ouvir. Eu peço todos os dias, Senhor, me dá sensibilidade espiritual para que eu possa ouvir e entender mais e mais a voz do teu Espírito em mim. A oração é isso. A reza eu falo, falo. A oração eu falo. É uma conversa, a oração é uma conversa. A oração, no fundo, é uma conversa. Eu falo com Deus, mas Deus, ele ouve. E lá no meio, você vê nos Salmos, quando o salmista entra, tá, falando
não estou aguentando, 73, só 73. Os ímpios fazem isso, fazem aquilo, se dão bem, e nós fazemos tudo de certo, está tudo errado, eu não sou abençoado, até que eu entro na casa de Deus e, finalmente, atento para toda, entendo o que são essas coisas. Só quando ele buscou a Deus, ele entende. É Deus falando com ele. Os salmos são assim. Quando ele começa a louvar o Senhor, tudo bem. Mas quando ele começa a reclamar, tá, os profetas, no final você vê que Deus, ele começa a falar de outra forma. É Deus falando com ele. Você entra numa oração com uma dúvida e daqui a pouco você já está dando a resposta daquela pergunta que você tinha no teu coração, você não sabia antes. Agora você sabe. Deus falou contigo, você nem percebeu. Uma vez Deus falou comigo tanta coisa, e eu falei, como é que eu não pensei nisso antes? E eu estava no ônibus. E de repente eu falei, mas era o que eu estava pensando mesmo? Aí Deus falou comigo bem assim, pertinho. Era você que estava pensando? Então continua. Apagou na hora. Eu só faltei me ajoelhar. Só tinha o motorista, eu, o trocador e mais um passageiro. Eram 5 horas da manhã, tinha quase ninguém. De passageiro era só eu e esse outro rapaz, estava mais na frente. Eu só faltei me ajoelhar no piso do ônibus. Então, Senhor, me perdoa, mas ficou por isso mesmo. Agora você está achando que você é que está pensando? Você não sabe o que eu falo contigo? Então a oração é isso. Santificação. Eu vou buscando o Senhor e vou aprendendo a ouvir a voz do Senhor. O tópico 2 desse segundo objetivo é os 3 estágios da santificação. São 3 estágios. Ao mesmo tempo que a santificação é um ato de, primeiro, separação do mundo. Então a santificação é um ato de separação do mundo. É numa condição inicial, santificação inicial, quando eu acabo de me converter. Me converti, eu sou um neném ali. Tudo é glorioso. Ou santificação inicial, ou posicional. Eu me posiciono diante de Deus agora. Eu era do mundo, agora não sou mais. Eu sinto algo diferente. A primeira parte. 1 Coríntios 6,11 diz assim: e é o que fostes algum de vós, mas, então, está vendo aqui, Coríntios, ele está chamando a atenção. E essas coisas ruins, é o que fostes algum de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus, que acabamos de ler ainda agora. Então, deixa para trás o que já foi. E nem desista. Como a mulher de Ló, que olha para trás e se transforma numa pedra de sal. Quando Sodoma e Gomorra estava sendo atingida. Quando o crente que conhece o Senhor sai da igreja, quando ele, por algum motivo, porque alguém falou ruinzinho com ele, se entristeceu, não quero ir na igreja mais, mas ele conhecia o Senhor, esse crente, ele se torna igual uma pedra de sal, intragável para os da igreja e intragável para as pessoas do mundo. O tempo todo. É intragável. Então, esse também é um ato de separação do mundo e é também um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo. Viu, Paulo? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
É um processo. Podemos verificar isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: Paulo falando, fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com ele. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, essa vida que eu estou vivendo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou pela minha vida, por mim. Ele me amou de tal forma que ele se entregou. Ninguém tomou a vida dele. Ele falou: ninguém toma a minha vida. Eu dou a minha vida. Pedro, quando pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, ele fala assim: Paulo, Pedro, embainha a tua espada. Você não sabe que se eu quisesse, agora eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, ele me daria uma legião de anjos. Vamos falar em legião de soldados romanos, era em torno de 3.500 a 4.000 soldados. O mundo não existiria mais. O mundo não existiria mais. Mas ele falou: mas para isso é que eu vim. É para isso que eu vim. Então, a parte 3, então, primeira coisa, separação do mundo, depois um processo de santificação para sermos igual a Jesus, e o cristão receberá, no final, esse é o último processo, um corpo ressurreto, assim como o de Jesus, depois em que ele volta dos mortos. Nós receberemos um corpo assim na volta dele. Seremos transformados. Primeiro, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Paulo, por divina revelação, ele mostra exatamente o que vai acontecer. A igreja será arrebatada. E no momento em que o Senhor diz: quando o Filho do Homem voltar, haverá paz na terra? Escuta, nós estamos na última volta da corrida. E na última volta, que as pessoas começam a correr, na última volta acelera-se. Você não percebeu ainda que parece que o tempo está acelerando? Não temos tempo para mais nada? E fisicamente já dizem que realmente está acelerando. A Terra está andando um pouquinho com mais velocidade. Então, o cristão receberá um corpo ressurreto, tal qual o de nosso Senhor, por ocasião da sua vinda, na sua aparição. João 20, versículo 24 a 29. Você pode procurar na palavra de Deus, tá? Em que ele fala sobre a sua vinda. Como será a sua vinda? O que acontecerá? As coisas que acontecerão. O Filho do Homem voltará nas nuvens com seus santos, com seus anjos. E nós seremos arrebatados. A igreja do Senhor será arrebatada, para que o anticristo possa operar. Porque enquanto o Espírito Santo, que envolve a igreja, estiver aqui, as portas do inferno não podem prevalecer, não podem ficar de pé diante da igreja do Senhor, que é revestida pelo próprio Espírito de Deus. A igreja impede que o anticristo venha. Por isso, a igreja será arrebatada. Por isso, seremos arrebatados. Aí será o tempo, como Jesus falou, no tempo que ele estava para ser crucificado, ele falou: agora é a hora das trevas. Existe a hora das trevas, que tem o direito de operar. Ele falou: agora é a hora das trevas. Então, temos 3 estágios. Primeiro, santificação inicial ou posicional. Segundo, estágio progressivo de santificação neste mundo, eu vou buscando. E o último, a glorificação com um corpo ressurreto. E o item 3 desse segundo tópico
o alvo da santificação. Qual é o alvo? De acordo com esses 3 processos estudados, que são santificação inicial, ou posicional, estágio progressivo de santificação, é a continuidade, o tempo todo buscando, nunca podemos parar, e no final a glorificação. Percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Olha que coisa gloriosa. Eu só posso entrar na casa do meu pai se eu estiver limpo, porque ele é limpo, porque ele é santo, tem que ser santo. Por isso, teremos nosso corpo transformado. Os que já morreram ressuscitarão, serão transformados. E nós, os que ficarmos vivos de uma só vez, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, seremos aleluias, seremos arrebatados. Crês tu nisso? Então dá um glória a Deus aí, porque isso está próximo de acontecer. Eu que trabalhei muito tempo no mar, as pessoas que não trabalharam dizem assim, ó, Jesus está na esquina. Para nós falamos assim, ele já está no horizonte. Já está no horizonte, já dá para ver os sinais da sua vinda. Mostram que ele já está no horizonte, está chegando. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Então, a santificação, verificamos que a santificação trata-se de um ato e um processo pelo qual o pecador se torna mais e mais separado do mundo em santidade, chegando ao que está em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não veja o mal no teu vizinho. Ele é ruim. Ela. Você já orou por ele? Essa é a tua função, essa é a nossa função. Dentro da igreja e fora da igreja. É orar pelas pessoas e não reclamar das pessoas. Tenta fazer isso. Você vai ver que existe resposta de Deus. Deus procura quem faça isso, quem entenda. Deus olha desde os céus e olha para a terra e diz, não há um só que busque a Deus. Eu busco a Deus quando estou orando pelas pessoas. Eu busco a Deus quando estou intercedendo por alguém. Esse alguém pode ser quem está preso. Ele está precisando. Ou você pensa que Deus me ama e te ama mais do que aquele que está preso porque cometeu situações difíceis. Deus está mais preocupado com ele. Muito preocupado. Espera a tua oração, a minha oração. Orar por aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, padecendo, morrendo. É isso que agrada o coração de Deus. Bem-aventurados os de coração limpo, porque estes verão a Deus. Objetivo 3, agora último objetivo, que diz, o julgamento do Deus Santo. Objetivo 3, então, temos o primeiro tópico, o Deus Santo. Esse aí nós chamamos de o Santo de Israel. O Deus maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o glorioso Deus a quem você serve, a quem nós servimos. Isaías 1, versículo 4 diz assim, acerca do o Santo de Israel. Ai, nação pecadora. Ele está falando aqui de próprio Israel. Ai, nação pecadora. Povo carregado de iniquidade, está sempre, o
termo que mostra aqui, está sempre de acordo com os malfeitores. Está sempre de acordo. Os malfeitores fazem as coisas erradas e você quer fazer, nação pecadora. Filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Pedra de sal, intragável para a membresia de Deus. Os santos separados. Intragável para o mundo que também não aceita ele. É intragável. Uma pedra de sal. Isaías ainda, no capítulo 57, verso 15, ele fala, o nome dele é santo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. O nome dele é santo. É separado, é especialíssimo. Não temos palavras para qualificar. No alto e santo lugar habito, diz esse Senhor maravilhoso. Como também com o contrito e o abatido do espírito. Eu moro no alto e sublime lugar. Mas eu moro com o contrito, com o abatido de coração. A um coração contrito não desprezarás, ó Deus, diz o rei Davi. Não desprezarás. O coração que está diante de ti, se abrindo, se derramando diante de ti, não desprezarás. O teu clamor, meu irmão, o teu clamor, minha irmã, é ouvida por Deus. E Ele quer que você se derrame diante dele. E não reclame, mas se derramar diante dele é diferente. Também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele dá vida àquele que está triste, que está morrendo. Ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor. Então, estamos falando aqui sobre um Deus santo. Não há santo como o Senhor. Não tem. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Isaías diz assim, vê lá, procura. Vê entre as nações, dá uma olhada, pesquisa. Vê se há um Deus como esse, que trabalhe para aquele que nele espera. Que Deus maravilhoso é esse? As pessoas trabalham para fazer oferendas, exigências para esses deuses minúsculos. Mas esse, o Todo-Poderoso, ele trabalha para aquele, é o contrário, é o inverso. Nós é que precisamos dele, somos feitura das suas mãos. Quem somos nós? Nosso trabalho para ele é apenas buscar a sua presença em santificação. Isso alegra o coração de Deus. Tópico, então, 2. Primeiro é o Deus Santo. Falando aqui sobre o julgamento do Deus Santo. Então, o Deus Santo, falamos agora. 2. Santidade é exigida a todos os crentes. Olha só, ele não está assim, por favor, como eu já falei já, né? Por favor. Não. Sede santos. Porque eu sou santo. Quer se espelhar em mim? Eu sou santo. Quer dizer, o Senhor falando com a gente. Santidade exigida. Por quê que é exigida? Nós, a igreja de Deus, nós, que somos a verdadeira igreja de Deus, a igreja de Cristo nesse mundo, somos santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2, versos 21 a 22, diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados para a morada de Deus em espírito.
Ainda fala assim, são tijolos vivos no edifício, cada um de nós, uma pedrinha para a construção dessa igreja. A igreja santificada por Cristo deve apresentar-se então gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5, 26 a 27, que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Nós somos lavados como que por água, pela palavra, todos os dias, para apresentar a si mesmo, para ele, o Senhor, igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que fosse santa e irrepreensível. É essa a igreja que o Senhor almeja. Essa a igreja que ele quer que seja apresentada a ele como uma noiva ataviada, linda, para o seu noivo que está voltando. E o terceiro e último tópico diz: santidade e justiça de Deus. Biblicamente, santidade e justiça são atributos de Deus que se relacionam, virtudes que apontam para a essência de Deus. Então, santidade e justiça, duas coisas, santidade e justiça, são atributos que se relacionam. Eu não posso ter santidade e sendo injusto. Eu tenho que ser justo. Santidade e justiça caminham juntas para um Deus que é totalmente puro. Vemos em João 1, versículo 15, diz assim: Ele é luz, e nele não há treva alguma. Então, ele é luz, e essa luz veio ao mundo, e as trevas, veja só, essas trevas que João coloca ali, no Evangelho, não é que ficou escuro, é uma criatura, porque ele diz: e as trevas não a compreenderam. Estamos falando aí de uma criatura. As trevas, as forças do mal não entenderam a luz, que é Jesus. Por isso jamais deixará o ser humano impune, porque Deus é santo. Se ele é santo, ele jamais deixará o ser humano impune. Pecado traz consequência, e a consequência que o pecado traz é a morte. Diante da rebelião do homem contra a santidade e justiça de Deus, nós vemos em Gênesis, capítulo 6, verso 12 a 13, que diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne se havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E veio o dilúvio. Existe consequência para o pecado. Então, estamos chegando agora ao final da nossa lição, da nossa revista, a CPAD, como já mostrei no início, carreira que nos está proposta. A conclusão é que não há como participar do reino de Deus sem santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, de uma maneira bem sucinta. Não há. Eu entro para o reino de Deus. É uma coisa, eu consigo enxergar, ver o reino de Deus. Eu começo a ter processos de santificação. Não há como chegar a participar desse reino sem santificação, porque sem ela
ninguém verá o Senhor. Que nós busquemos dia após dia, com afinco, esta santificação. Estamos aqui terminando nossa lição de hoje, dia 9 de junho. Se você gostou, por favor, faça um favor a você mesmo. Participe. Pegue o link e manda para um amigo, uma pessoa que agora vem na tua mente, que precisa ouvir essa aula. Manda. Não estamos pedindo likes. Nós queremos é que você comece a se exercitar no evangelismo. Essa aula pode salvar uma vida. Pode trazer uma pessoa a entender que ela precisa de algo mais do que somente as coisas desse mundo. Então, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, te alimente mais e mais, e o Espírito Santo te dê desejo de buscar a presença do Senhor e a sua palavra, em oração, em jejum, como Ele quiser te usar, como Ele quiser te usar, mas que seja com alegria, para louvor do seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da tua casa. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz que excede a todo entendimento. Até a próxima aula.